Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos na videoaula de hoje corrigir as lições do livro que foram passadas na aula anterior e eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem no Google Forms no final dessa aula. Vamos ver a correção então? Pessoal, começando a correção então, a primeira página que foi pedida foi a página 80, né? Sobre a importância da água. Então aqui nós temos uma historinha, né? Onde a pessoa, né, o adulto da história diz: essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? Então, na certa, é o professor perguntando para algum aluno, não é? O que é essencial para a vida que começa com a letra A. E o professor mesmo diz que o menino errou a resposta. Vamos lá. É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Ainda o professor perguntando para o aluno. E o aluno responde: amor. O professor diz: amor é muito importante, filho. Mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois, diz o menino. Com amor, a gente vive. Com água, só sobrevive, ele responde. Né? Então, essa pessoa, né, o adulto, o professor, ou como chama de filho, o pai, né, pode ser qualquer um, se bem que o professor pode também chamar o aluno de filho carinhosamente, não é? A gente não sabe quem é esse adulto. Mas a questão é que o menino responde que com amor a gente, sim, a gente vive, né? Com água a gente sobrevive, né? A diferença entre viver e sobreviver, tá? Então a água é necessária para a nossa sobrevivência. Aí tinha duas questões, sem lugar para responder, era mais para pensar do que escrever. Não é? A primeira pergunta diz assim: no seu entendimento, por que que o Armandinho, que o menino, disse que com amor a gente vive, com a água a gente sobrevive? Então, é para a gente questionar, para a gente pensar, não é? O que é viver e sobreviver? Como eu acabei de dizer, sobreviver é algo essencial, né? A gente não sobrevive sem água, sem comida, não é? Apenas de amor, no caso, que é um sentimento, a gente não consegue sobreviver. Claro que a gente vive, porque para viver a gente precisa ter amor, né? Não o amor entre homem e mulher, né? Entre marido e esposa, entre namorado e namorada. Não é esse amor que nós estamos falando apenas, né? Nós estamos falando do amor, o sentimento de mãe para filho, de filho para mãe, para pai, etc. Não é? Agora a água não. A água é uma coisa física, né? Que a gente precisa beber, senão a gente não vive. Então, cada um vê como que respondeu, né, oralmente apenas, né, com o pai, com a mãe, ou por escrito, se quis escrever, mas tem que ser alguma coisa no sentido de que a água é algo essencial para a nossa sobrevivência, para nós continuarmos vivos. E aí vem uma questão pessoal. Você concorda com ele? Sim ou não? E na sua opinião, o amor é tão importante quanto a água? Aí cada um também vê, né, o que vai responder, o que vai pensar sobre essa questão. Né? A questão do sentimento, amor, e a questão da coisa física, água. Os dois são importantes para a nossa vida. Existe um mais importante que o outro? Não é? O que é viver? O que é sobreviver? Certo? Então são questões para vocês pensarem, discutirem com o pai, com a mãe em casa, e se alguém quiser colocar por escrito, melhor ainda. Eu não coloquei nada porque é uma questão bem pessoal. Agora sim vem uma questão que é para responder por escrito, a questão 3. A água é fundamental apenas para os seres humanos? E por quê? Claro que não, né, gente? Todos os seres vivos, né, os humanos, mas também os animais e os vegetais, né, olha aqui, inclusive animais e plantas, precisam também da água para sobreviver. Então, não, ele não é essencial apenas, não é fundamental apenas para o ser humano. É essencial para todos os seres vivos, certo? Então, essa foi a correção da página 80. Próxima página, pessoal, era a página 81. Não é? Aqui embaixo.
Era uma página apenas para leitura, né? Um textinho informativo sobre a água, coisas que nós vimos na videoaula, mas aqui é um complemento. Aí então viria a página 82, um textinho também sobre os estados físicos da água e algumas questões. Vamos ver. Responda. Onde podemos encontrar na natureza a água em estado líquido? Fácil, né, gente? Nos oceanos, nos mares, nos lagos, nos rios. Então, em vários locais, né? Na natureza. Então, a gente não pode responder, por exemplo, represas e piscinas, porque as represas são feitas pelo homem, não são naturais, e as piscinas, mesma coisa, né? Os oceanos são naturais, os mares, os lagos, os rios. Tá bom? Número 2. Onde podemos encontrar água em estado sólido, em forma de gelo na natureza? Claro que é nas geleiras, né, pessoal? Nas geleiras que se formam lá nos polos, no alto das montanhas também, em alguns lugares do mundo, as montanhas muito altas têm geleiras no topo. Além de lagos, rios e mares quando eles estão congelados. Não é em países onde faz muito frio no inverno, né? Países da Europa, né? Da América do Norte, como parte dos Estados Unidos, o Canadá, até a Rússia, o Japão, lá na Ásia, né? Esses países onde há muito frio, os mares, lagos e rios acabam congelando no inverno. Então a gente encontra, né, o gelo, a água em estado sólido nesses lagos, rios e mares congelados também, certo? E aqui embaixo nós temos outra pergunta, né? Antes aqui a experiência, né? A mãe lavando roupa, colocando para secar, a roupa seca, onde foi parar a umidade da roupa? Né? Ele evaporou, né, gente? É essa pergunta que nós temos aqui. Para onde foi a água que estava na roupa pendurada no varal? Resposta, claro, ela se evaporou, né? Ela sofreu o processo de vaporização, de evaporação, tá? Que é quando a temperatura esquenta, no caso esquentada pelo sol. Então, a umidade da roupa, que representava a água líquida, acabou se evaporando e a roupa secou. Tá bom? Mais uma página, pessoal, a página 83, mudança de estado líquido para sólido. Então, tem um textinho falando sobre a solidificação, a passagem da água líquida para a água sólida, para a forma de gelo. A pergunta 4 aqui era: o que acontece quando tiramos um cubo de gelo do congelador e deixamos na pia por alguns minutos? Nós vimos isso na nossa experiência do gelo colorido, né? Nós tiramos, colocamos lá em cima da cartolina e ele derreteu, né? Passou a uma água colorida. Ele passou ele passou de sólido para líquido. Então a resposta, ele derrete, né? O gelo derrete, ou seja, passa de sólido para líquido, tá bom? E aqui embaixo um outro textinho, que é a mudança do sólido para líquido, certo? Quando ele passa de gelo para água. Página 84 era apenas para leitura, olha aqui embaixo, página 84, um textinho sobre a mudança do líquido para o gasoso, ou seja, quando a água evapora, né, quando ela passa pela vaporização. Depois mais um textinho, mudança do gasoso para o líquido, que é a condensação. Olha o nome em negrito aqui. Não é a condensação, é quando o vapor ele entra em contato com uma superfície fria e ele volta para a forma de gotinhas. É o que acontece lá nas alturas para formar as nuvens, certo? Vamos ver aqui agora na página 85, nós temos uma atividade. Quando uma pessoa coloca líquido muito gelado num copo de vidro, refrigerante, por exemplo, não é? Pequenas gotinhas de água aparecem do lado de fora do copo. Por quê? Né? A resposta então seria porque houve a condensação da água em vapor que está suspensa na atmosfera do lado de fora do copo. E esse vapor, em contato com o copo gelado, acaba se tornando líquido. Então vamos pensar um pouquinho. Aqui em volta do copo nós temos ar, nós temos atmosfera. Nessa atmosfera nós temos vapor de água, não é? Suspenso no ar que a gente não enxerga. Né? Colocando então um copo, uma superfície gelada, né? Uma superfície lisa, aliás, com líquido gelado dentro, o que vai acontecer?
né, esse vapor de água que tem aqui em volta, em contato com essa superfície que ficou gelada por causa do refrigerante gelado, né, acaba voltando para a forma líquida, acaba voltando para a forma de gotinhas. Então, essas gotinhas não apareceram misteriosamente aqui, né? Elas fazem parte do processo de condensação, da transformação do vapor de água que tem aqui em volta do copo, no ar, em contato com a superfície fria. Então, esse ar, né, essa água em vapor que está suspensa no ar em contato com a superfície fria, né, teve a condensação, ela se condensou em pequenas gotinhas, por isso que o copo fica molhado. Certo? Vamos lá. Questão número 6 é uma explicação, né, é uma simplificação das mudanças de estados físicos da água, né, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido. Então, aqui tinha uma tabela onde vocês tinham que completar, não é? O estado inicial sólido, quer dizer, a gente pega a água sólida, gelo, né? Para passar para a forma de líquido, a mudança se chama fusão. Agora eu tenho aqui o estado final gasoso. A água gasosa, né, passa ao estado de vapor, vaporização. Então, a água para passar para o estado gasoso, qual água que passa para o estado gasoso? É a água líquida. Então, se eu pegar água líquida e transformar essa água em vapor, ocorre o processo da vaporização. Aqui, a mudança se chama condensação. O que é necessário para haver a condensação? É necessário que o vapor de água, a água gasosa, volte para o estado líquido. É o que acontece lá nas grandes altitudes da atmosfera, não é? O vapor de água, a água que evaporou dos lagos, por exemplo, né? Ela se esfria nas altas temperaturas e volta a ser líquida. Então, esse processo é a condensação. E aqui na última linha, o estado físico final é o sólido. Né? Então, para a água ficar sólida, né, tem que fazer o quê? Eu tenho que pegar o líquido e resfriar, daí ele fica sólido. Então, o inicial tem que ser o líquido. Pego a água líquida, coloco na geladeira, vira gelo, vira água sólida. E como se chama esse processo? Solidificação, que é a palavra aqui do final. Certo? E agora, pessoal, página 86 tem a descrição da experiência, né, do gelo colorido que nós fizemos. E daí, na próxima página, na página 87, olha aqui embaixo o número dela, tem duas questões. Então, observação da nossa experiência. Numere os seguintes processos de mudança do estado físico na ordem em que aconteceram na experiência. Então, primeiro a gente pegou o quê? Né? A gente pegou o gelo. Nós fizemos a fusão do gelo em segundo lugar, ou seja, o gelo derreteu. E, finalmente, o gelo derretido virou vapor. Né? Então, a água evaporou e ficou na cartolina apenas as cores, né? Apenas o corante, que era a impureza. Então, a experiência começou, com as pedras de gelo, com a água em estado sólido. 2, esse gelo derreteu, ele passou por fusão. E 3, depois de derretido, a água evaporou, passou pela vaporização. Então, a ordem correta dos quadrinhos seriam 3, 1 e 2. Após qual mudança de estado nós não podemos mais ver a água? Claro que é quando ela passa de líquido para gasoso, né, pessoal? A gente ainda enxerga a água líquida, a água do gelo derretido, mas quando ela vira vapor, quando ela passa para o estado gasoso, nós não conseguimos mais ver esse vapor. Certo? Então aqui termina a nossa correção. Pessoal, espero que vocês tenham corrigido direitinho todas as atividades do livro. É importante deixar tudo em ordem para quando a gente pedir e vocês levarem o livro na escola, nós constatarmos que foi tudo corrigido de acordo com a nossa correção. Eu vou mandar para vocês no grupo, né, da escola, um link de umas atividades sobre a água, a importância da água e a mudança de estados físicos no Google Forms. Então, hoje, o que vocês têm que fazer agora,
né, as atividades desse Google Forms no link que eu vou mandar para vocês, tá? Que vai logo abaixo do vídeo aqui no grupo. Tá certo? Até a próxima aula, então. Façam direitinho as atividades do Google Forms para a gente avaliar a participação de cada um. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.